Deus, abrindo o nosso coração e a nossa mente para recebermos a sua santa palavra, que nos orienta, nos conforta e nos conduz no caminho correto, o caminho que é Cristo Jesus para a vida eterna. Chegou a hora, disse Jesus, de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. E baseado nesse texto do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23, será a nossa meditação neste culto. Chegou a hora. Deus abençoe esse culto para cada um de nós e assim para bom testemunho também diante de nossos semelhantes. Cantamos o primeiro hino. Invoquemos o Deus triuno. Em teu nome, ó Deus Pai, Criador do universo, em teu nome, ó Deus Filho, que deste a vida para nos salvar, em teu nome, ó Deus Espírito Santo, ó maravilhoso Consolador, iniciamos este culto, preparados para te ouvir, motivados para te adorar, suplicando, prepara-nos para testemunhar o teu amor. Amém. O Senhor Deus está sempre de braços abertos para receber o pecador arrependido, e é isso que nós queremos fazer neste momento, nos apresentar diante de nosso Deus. Por isso, irmãos e irmãs, o Salvador Jesus Cristo, o período da Quaresma é um tempo especial em que a palavra de Deus nos faz olhar para aquilo que Jesus fez a fim de pagar pela nossa desobediência e pecados. Por isso chegamos diante dele arrependidos, cantando e confessando os nossos pecados.
confessamos que somos pecadores por natureza. Pecamos contra ti por pensamentos, palavras e ações. Cedemos diante das tentações do diabo. Desobedecemos a tua vontade. Deixamos de olhar para a tua palavra para fundamentar a nossa vida. Nem sempre procuramos crescer de forma adequada a praticar a tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, por causa de Jesus Cristo, a rocha firme, que cumpriu o teu plano e que morreu e ressuscitou, para que todos sejamos teu rebanho e tenhamos vida eterna. Amém. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Irmãos e irmãs, como é maravilhoso, Deus nos alcança o seu grandioso amor a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confia na salvação em Cristo Jesus. E tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Por isso, como servo de Deus, chamado e ordenado, anuncio a vocês a graça de Deus. E lhes digo que perdoados estão os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto, quinto final de semana no período da Quaresma, é o salmo de número 119, que queremos ler, então do versículo 9 até o versículo 16. Lemos de forma responsiva. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. E assim queremos agradecer sempre a Deus por nos ter deixado a sua palavra que é tão importante para nos conduzir firmados em Cristo Jesus. Cantamos agora o cântico Dá-nos a Tua Palavra, cântico 92 do cancioneiro Louvai ao Senhor.
A leitura do Antigo Testamento encontramos registrada pelo profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até 34, quando Deus apresenta através do seu profeta a nova aliança que ele irá realizar em favor do seu povo. E sabemos que esta nova aliança é feita a partir e por Cristo Jesus, o nosso Salvador. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. A leitura da epístola para o nosso culto de hoje é o texto da carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Texto esse que nos mostra Cristo Jesus como o grande sumo sacerdote, onde ele deu a sua vida para que nós tivéssemos perdão, salvação e vida eterna. Acompanhemos a leitura. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo. Ele oferece ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, assim como Arão foi chamado. Assim também Cristo não tomou para si a honra de ser chamado de grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida na terra, Jesus fez orações e súplicas em voz alta e com lágrimas ao Deus que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque.
do versículo 20 até o versículo 33. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará este meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouvindo a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas Jesus disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda neste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. Esta leitura do Santo Evangelho. Cantamos agora o cântico Tu és fiel, Senhor.
graça, o amor e a paz de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam sobre cada um de nós de forma especial neste momento, ao refletirmos sobre a sua palavra para fortalecimento de nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Estimados irmãos e irmãs, estamos vendo pelos noticiários nos últimos dias que muitas pessoas não veem a hora de receber a primeira dose da vacina para o Covid-19. Muitas pessoas estão ansiosas, outras veem que também a sua hora ainda está mais demorada, levará mais tempo para poder usufruir deste benefício. Chegou a hora. Certamente nós também já escutamos essa expressão em alguns momentos especiais em nosso viver. Por exemplo, quando uma criança está para nascer, quando a mãe está para dar à luz, dizemos: chegou a hora. Também muitas vezes quando uma pessoa falece, também dizemos: chegou a sua hora. Chegou a hora. É uma expressão que mostra que algo importante está para acontecer. E no Evangelho de hoje vemos que chegou a hora do Senhor Jesus. O chegou a hora mais importante foi dito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus havia acabado de entrar em Jerusalém e alguns não-judeus então pediram para ver Jesus através de Filipe, que foi pedir também o auxílio de André. Ao saber disso, o Senhor Jesus disse: chegou a hora, chegou a hora. E chegou a hora do quê? Chegou a hora de Jesus sofrer e morrer. Chegou a hora de Ele glorificar e honrar o Pai que planejou a obra da salvação através da sua vida, morte e ressurreição. Chegou a hora de Jesus atrair para Ele todas as pessoas e lhes conceder a vida eterna. Chegou a hora de Jesus sofrer e morrer. E Jesus diz isso nos versículos 24, 27 e 33. E no versículo 24 ele diz: se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Assim é com as outras sementes, arroz, milho, feijão e assim por diante. Desta forma, Jesus mostra o que ia acontecer com ele. Ele deveria morrer para produzir muito trigo, isto é, produzir aquilo para o qual ele veio, para a missão que ele veio realizar: salvar a humanidade, salvar a mim, a você, salvar as pessoas ao nosso redor. E no versículo 27, o Senhor Jesus também diz: agora estou sentindo uma grande aflição. E o que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer: Pai, livra-me dessa hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Jesus sabia que iria sofrer e que foi para isso que ele tinha vindo a este mundo, para sofrer e morrer por causa dos nossos pecados. E por isso, de forma alguma, ele iria fugir da sua missão. E ainda no versículo 33 lemos: ele dizia isto para indicar de que maneira
ele iria morrer. Enfim, Jesus tinha plena consciência de que havia chegado a sua hora de sofrer e morrer. Chegou a hora também de Jesus glorificar e honrar a seu Pai. E por isso ele diz no versículo 23, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Jesus sabia que apesar do sofrimento e da morte, ele receberia também, com a sua vitória sobre o diabo, uma grande honra. E no versículo 26, então, ele afirma: quem quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, ali também estará este meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. O Senhor Jesus nos diz que onde ele estiver, estará também aquele que o seguir, aquele que confiar nele como seu Salvador, e seremos honrados pelo Pai. E no versículo 28, o Senhor Jesus diz: Pai, revela a tua presença gloriosa. E novamente se ouve uma voz do céu que diz: eu já a revelei e a revelarei de novo. Jesus, com sua missão de sofrer, de morrer, de cumprir os mandamentos em nosso lugar, em fim de realizar a obra completa da nossa salvação, estava honrando o Pai, cumprindo a missão que ele recebeu em benefício de cada um de nós para a nossa salvação. Em tudo isso vemos que Jesus, sabendo que ia sofrer e morrer, não reclamou contra o Pai, mas pelo contrário, o honrou e glorificou, como nos diz a epístola do culto de hoje, no versículo 8 de Hebreus 5. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Sim, havia chegado a hora de Jesus, mas havia chegado a hora também de ele atrair para si todos aqueles a quem ele daria a vida eterna. Por isso Jesus diz no versículo 32, quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Mas Jesus disse para nós tomarmos um cuidado: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Que notícia maravilhosa! Firmados em Cristo Jesus, confiantes no seu perdão, podemos ter a certeza da salvação eterna. E isso unicamente pela obra de Jesus em nosso favor, unicamente pelo seu amor por cada um de nós. Mas chegou mais uma hora, chegou a hora de podermos pronunciar também, através de nossas palavras e de nossas atitudes, respondendo ao grande amor de Deus. Chegou a hora de novo demonstrarmos a nossa gratidão a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, e assim vivermos uma vida consagrada ao nosso Deus, nos achegarmos a Ele reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que também foram os nossos pecados os causadores da morte de Jesus na cruz. E então, a hora da confiança na plena salvação que Jesus realizou em nosso favor, para que nós então fôssemos tornados amigos de Deus, salvos,
por Cristo Jesus. Chegou a hora, estimados irmãos e irmãs, de guiarmos pelo Espírito Santo, fazermos também a nossa parte, continuarmos divulgando, proclamando, testemunhando o grande amor de Deus por nós, na salvação em Cristo Jesus. A parte mais difícil, Jesus já fez por mim e por você. Ele sofreu por cada um de nós, Ele pagou a nossa dívida, Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. E tudo isso foi feito pela graça, misericórdia e amor de nosso Deus, que fez chegar a hora de Cristo Jesus sofrer em nosso favor para nos trazer salvação. Que essa hora, no dia a dia de nossa vida, seja sempre lembrada, a hora que Cristo Jesus se deu em favor de cada um de nós, em morte de cruz, para nos purificar de todos os nossos pecados. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela obra redentora de Cristo Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos a sempre sermos gratos por teres feito cair sobre ele os nossos pecados, e tendo chegado a sua hora, ele não vacilou, mas se entregou em morte de cruz para nos trazer perdão, vida e salvação. Gratos te somos, Senhor Deus, e ajuda-nos a perseverarmos firmes nessa fé todos os dias de nossa vida, amparados pelo Espírito Santo, e também que possamos testemunhar o teu grandioso amor mais e mais no dia a dia de nossa vida. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Confessamos a nossa fé no Deus triuno através do cântico 59 do cancioneiro Louvai ao Senhor, Soli, Soli, Deo. Somente a Deus toda glória, honra e louvor. Amém. Soli,
oração é uma das grandes dádivas que Deus concedeu a nós, seus filhos, para podermos nos aproximar dele, para apresentarmos diante dele a nossa gratidão, o nosso louvor, também apresentar a ele os nossos pedidos, as nossas intercessões. Por isso queremos crescer na nossa vida de oração a cada dia, frequente, contínua, e assim nos colocarmos sempre em humildade diante de nosso Deus, mas em plena confiança do seu amor, da sua graça e do seu agir em favor de todos nós. Queremos interceder por nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos e assim também agradecer a Deus pelos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida durante essa semana. No dia 15, então, estiveram de aniversário o Marcelo Deder, o Luan Deder, a Ivone Eli e o Cassiano Manoroff. No dia 16, o Jair Gribeler, o Marcelo Becker e o Valdecir Marques. No dia 17, a Letícia Weber, o Evânio Werner e a Jennifer Marques. No dia 19, a Rafaela Manoroff. E no dia 23, Esili Beli, a Maria Luísa Lineburger Miller e a Dona Alma Glink. Nos dirigimos a Deus em oração. Gracioso e amado Deus, obrigado porque podemos nos aproximar de Ti, pois nos tornaste teus amigos pela obra redentora de Teu Filho Jesus. Ele que se entregou à morte de cruz, derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Assim, nós queremos sempre louvar e engrandecer a Ti, único Deus e Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que nos concedes no dia a dia de nossa vida. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo conforto da Tua Palavra, obrigado pela orientação da Tua Palavra. Assim, ajuda-nos a buscarmos nela tudo o que precisamos para a nossa vida. Senhor Deus, obrigado, porque também acompanhas e fortaleces a todos nós em nossa caminhada dia após dia. Queremos te pedir pelos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, que estão procurando tratamento para as suas dificuldades de saúde, e por isso pedimos que cada um deles possa ser tratado com atenção, para que haja assim uma busca pela recuperação da saúde de cada um deles. Entregamos essa situação em Tuas mãos. Pedimos por todos aqueles que estão enfermos devido ao Covid-19. Cuida de cada um deles, abençoando o tratamento médico e, se for da Tua vontade, que eles possam ter a sua saúde recuperada. Pedimos-te também para que haja um maior interesse verdadeiramente pelas pessoas, deixando de lado interesses pessoais, políticos ou econômicos, e que assim se busque uma solução para essa pandemia que estamos vivendo. Ajuda-nos a verdadeiramente podermos voltar o nosso olhar mais e mais a Ti e entregar verdadeiramente a nossa vida em Tuas mãos e nos consagrar a Ti. Obrigado pelos irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida, que eles possam sempre render louvor e adoração a Ti e serem abençoados por Ti na sua caminhada. Senhor Deus, continua cuidando da Tua igreja, especialmente dando oportunidades de continuar semeando a Tua santa palavra, para cuidado com as pessoas e também levando a grande mensagem da salvação em Teu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus, abençoa também o nosso distrito no seu desafio
durante esse período, agora até o mês de maio, quando estaremos levantando ofertas especiais para a provedoria do seminário, auxiliando assim os estudantes e a própria instituição para a manutenção das suas finanças e assim ajudando na preparação dos novos pastores que atuarão em nossa igreja, a IELB. Por isso, Senhor Deus, pedimos que abençoes a cada congregado, a cada irmão e irmã de nosso distrito, a podermos também juntar as nossas ofertas e consagrá-las nesse importante caminho para a preparação de novos pastores. E tudo mais que queremos te pedir e agradecer o fazemos através da oração que o Senhor Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Rogamos a Deus que abençoe a todos nós, concedendo-nos uma semana sob a sua proteção, sob a sua graça, sob o seu amor. E continuemos divulgando, continuemos testemunhando a salvação realizada por Cristo Jesus. Estamos chegando ao final do período da Quaresma. Próximo final de semana teremos o início da Semana Santa e daqui 14 dias então a grande comemoração novamente da Páscoa, a vitória de Jesus em nosso favor. Vitória que Ele nos permite vivermos a cada dia de nossa vida, na certeza da vida eterna que Ele conquistou em nosso favor. Finalizamos o nosso culto com o cântico Quero Te Dar a Paz. Levemos esta paz, o Senhor Deus, para nossos lares, para a nossa vida, para o nosso trabalho, ali onde Deus nos der a oportunidade de vivermos o nosso dia a dia, para a honra e glória do seu santo nome. Amém.